Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Começando aqui mais um Desenrola no Enem comigo, professor Breno Magalhães. A gente toda semana trazemos convidados para poder desenrolar no Enem, te ajudar a desenrolar no Enem, né? Lembrando que esse projeto ele é uma iniciativa da Coordenação Regional de Educação de Goiânia, em parceria com a Unialfa. E aí todos são muito bem-vindos para vir aqui participar e aprender muito com a gente. Temos tido aulas interessantíssimas e participações muito boas. Hoje, convidado especial nosso é o professor Gilson da Silva Gomes. Professor, seja bem-vindo, que bom que o senhor veio aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Unialfa, a parceria com a CRE, né, que é a Coordenação Regional, e a professora Fátima, que está à frente do nosso trabalho aí com todo carinho. Muito bom, a professora Fátima fazendo um trabalho muito bom também. Hoje nós vamos falar de um tema muito delicado e importante, que é educação midiática. E eu também, como sou jornalista, acho esse tema complementar, né, para discutir sobre o Enem. E aí, professor, a minha pergunta é, o que de fato é essa educação midiática? Qual que é a relação dela com o Enem? Ele é mestre em robótica e ele trabalha com as mídias, é o Alexandre Said. Ele compara a própria alfabetização. Ele fala porque você tem que pegar o texto, você tem que a informação, acessar, analisar, avaliar e criticar, ter toda essa capacidade. Aí está essa educação midiática, essa capacidade que é necessária. Em alguns países, inclusive, são matérias dentro da disciplina, em sala de aula. Eu sinto que cada vez mais, talvez com esse acesso instantâneo de informações, nossos adolescentes, nossa juventude está ficando um pouco mais preguiçosa, né? Você nota isso, assim, que eles estão com mais preguiça de ler, de interpretar? Com certeza. E, assim, uma iniciativa muito boa do governo, proibição do celular em sala de aula. Por quê? Nós temos casos de aluno que vira à noite. Voltamos após pandemia com aluno viciado no celular. Então, assim, melhorou 200%. Inclusive, até briga em pós-escola diminuiu bastante, porque agora não tem como eles combinarem, rixa lá fora. Então, assim, e eles ficam muito tempo, mas eles ficam em redes sociais que não agregam valores que seria necessário, no caso, para o Enem. Você acha que esse é um assunto que vai cair no Enem, professor? Eu acredito que pode sim, mas eu estou apostando no impacto das desinformações na democracia brasileira. Eu acho que é um tema bem interessante pelo andar da história que você pode analisar do dia a dia. Como é que a gente faz para combater a desinformação, a fake news, enfim? Primeiro, a gente não pode... toda informação, a gente tem que já ir a ser meio cético, né? Checar, dar uma olhadinha, ver dados, ver de onde veio, olhar datas, né, a veracidade. É sempre bom buscar novas informações, porque senão a gente acaba esbarrando em fake news, esbarrando em erros, às vezes levando a outras pessoas a errarem. Então é extremamente importante esse cuidado. A gente falou muito aqui nos outros programas sobre essa análise do discurso dentro das questões do Enem. Então a gente tem lá, na própria matemática, uma análise para você poder executar, na química, enfim. O Enem tem essa característica, né? Sim, sim. E aí existe uma dica fundamental que é a leitura, né? Qual que é a dica que o senhor dá, assim, para quem vai fazer a prova do Enem? Enfim, a gente sabe que todo mundo tem que ler com atenção, mas nem todo mundo consegue executar, né, essa leitura crítica, né? Nós temos um grande problema pós-pandemia, que até hoje não recuperou 100%, né? Mas essa leitura atenta, na verdade, é mais a questão, mesmo nas questões do Enem, da UFG, é uma leitura crítica. Uma leitura crítica, é um olhar crítico para as questões, tentar interpretar. A interpretação é tudo ali naquele momento. Na verdade, o aluno, ele lê, mas ele não sai da leitura, ele não consegue sair dali uma vírgula, é só preso no poema e não passa para a poesia, que é o necessário, né? Falando de forma... poética. É isso. Tem uma técnica, professor? Uma dica? Como é que faz para sair dessa... para conseguir desenvolver o que o texto está dizendo ali? Eu acho que primeira coisa, o aluno tem que querer. Sim, não basta o professor esforçar, falar e fazer bonito, o pai pagar cursinho, o pai levar na escola todo dia. Primeiro tem que despertar no aluno, no educando ali, no estudante, o interesse, a vontade.
Sem essa vontade, ele não vai. É ler texto com ele, mostra que o texto não está ali só naquele parágrafo, ele vai além. Ele vai além na interpretação, ele vai além no que está por trás ali, todo aquele contexto. E o principal é motivar esses meninos. Eu acho que esse programa Desenrola Enem está assim, ele dá um gás legal. Ele chega com os meninos, leva para o pátio e assim, dá um gás. Isso é interessante. Os meninos já se sentem num clima e esse engajamento faz com que o aluno ele leia. Porque aí ele não, foi indicação, não, aconteceu, falou lá no Goiás, no Desenrola Enem, eu vou estudar, vou ver isso aqui. E essa discussão entre eles, isso agrega valores, isso faz com que eles possam futuramente interpretar bem melhor o texto. Muito bom. A gente faz aqui em todo o programa, eu faço uma pergunta para os convidados, qual que é a ideia que eles acham que vai cair da prova da redação. O senhor tem uma dica que você acha que vai ser esse ano? Não, na verdade eu já dei a dica, né? Que eu falei que seria o impacto da desinformação. Você acha que esse vai ser o tema da redação? É uma dica que é por aí. Vai ter alguma coisa por aí nesse mês. Você pode ver o que acontece no Brasil inteiro. Isso mexe com o Brasil, com o Senado, com o governo. Não adianta. A gente já é o tempo inteirinho. Por mais que o pessoal está vendo aqueles... a mudança de comportamento, de adotar boneco como sendo filho e etc. Apesar disso tudo acontecendo, mas eu acho que muito mais importante para o Brasil, para a sociedade, de uma forma mais crítica, seria essa questão da democracia. Da informação. Da informação. Qual que é a dica que o senhor daria, caso seja esse o tema da redação, um encaminhamento legal de um discurso bem feito? O que o aluno deveria ter que abordar nessa prova, nessa redação dele? Tá. Primeiro, o aluno vai ter que entender que a desinformação, o não entendimento de todos esses anos leva o quê? Vai levar o descrédito das entidades públicas, como as universidades, como a educação, como a saúde. Por isso que eu estou falando dessa questão da democracia. E ele tem que entender tudo isso. Essas universidades federais, o Enem, eles englobam muito essa questão do social, essa questão do todo, da sociedade, da cultura. Então, eles precisam entender que vão ter que ler o texto, né, baseado nos textos que eles lerem, pegar dali essas questões sociais mais relevantes, porque isso é o que interessa. Isso que me interessa. Essa questão do outro, do eu, do social, da minoria, do proletariado. Então, assim, todas essas questões ela tem que estar ali presente, vista e enxergada dentro dos textos. Esses assuntos, professores, têm sido abordados em mídias, na internet. Você acha que é um caminho também utilizado a internet para poder estudar a inteligência artificial? Sim, com certeza. Nossa, isso é sem sombra de dúvida. Eu sempre falo para meus alunos, quando eu estou em sala, eu já falo, olha, nem que seja 10 minutos por dia, já que você fica 1h30 nas redes sociais. Facebook, Instagram, não sei o quê, X, tá? Então tira 10 minutos. Dou algumas dicas, fica só 10 minutos. Assista a aula para o Enem, assista isso todos os dias, com professores diferentes, com técnicas diferentes, com falar diferente. Por quê? Às vezes eu falo, você pode não compreender o que eu estou dizendo, mas chega um outro com a linguagem muito mais fácil, muito mais deliciosa de se ouvir. E ali o aluno ele aprende com mais facilidade. Nem sempre o professor que está mais graduado, com mestrado, doutorado, etc., é o que vai ter a linguagem mais próxima do aluno. E essa linguagem é necessária. É o bom professor que consegue transmitir, né? Sim. E que o aluno consiga entender. O senhor tem alguma dica de estudo? De horários de estudo? Quantas horas? Ou você acha que cada corpo ali entende esse estudo de um jeito? Eu acho que cada corpo entende. Por que eu acho? Eu conheço pessoas que estão hoje que fizeram medicina e estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, dava aquela descansada, depois estudava o resto do dia. Mas já conheço gente que não conseguia, estudava o dia inteiro, prefere estudar à noite, rende muito mais à noite. Eu mesmo, se eu for estudar, eu vou render muito mais quando eu estudar à noite. Então, isso é bem complicado. Mas que a pessoa tem que entender que isso tem que virar um hábito, uma obrigação. Eu preciso estudar, eu preciso dedicar esse momento da minha vida, esse instante, para que no futuro eu possa colher o fruto desse sacrifício, desse momento. Então, tudo na vida depende um pouquinho de sacrifício. Muito bom. Que seja os 10% lá na igreja, mas é o sacrifício. Então, um esforço, né? Um esforço. Você acha que quem está querendo... A gente acabou de ter a abertura das inscrições para o Enem e quem quiser começar a estudar a partir de agora, dá tempo?
Dá tempo, já deveria estar estudando, né? Já deveria. Aí está um pouco em cima, mas dá tempo sim, com certeza, porque na verdade os saberes são variados. O Enem não busca só o saber acadêmico, só o saber de dentro da escola. O que você aprendeu ao longo de suas viagens, que você viajou com a família, o que você observou, o que você conviveu com seus amigos nas rodas de conversa, tudo isso vale. Se a pessoa tiver maturidade para entender que tudo isso vale, ela usa. Você acha que o aluno consegue adquirir essa maturidade sozinho? Não, dificilmente, não é que não consiga, raramente. Mas, assim, hoje em dia, o grande problema que nós temos, e eu acredito que basicamente em todas as escolas, é a questão da família. A família não tem essa estrutura de orientar, de conversar. O pai, quando é chamado na escola, já vai nervoso, chateado, acha que a escola está perseguindo, porque o menino está faltando, a escola liga, vai... E pelo contrário, o pai, a família tem que entender o quê? A escola é minha parceira, está me ligando, porque meu filho está faltando, então eu vou chamar meu filho para conversa. Senta com o seu diretor, senta com o seu coordenador, e junto com seu filho, faça uma conversa sincera, franca, mostre para ele todas as possibilidades que a vida pode trazer a partir do Enem. Então, assim, tente, né, como diz, seduzir, porque tem o tal da sedução para o lado ruim, né, para as drogas, para o mundo, e nós podemos seduzir para um outro lado, para o lado do estudo, para o lado, né, de sonho, de um concurso, do Enem, da universidade, e daí por diante. Do próprio conhecimento, né? Isso. Eu fico perguntando, às vezes, dizem que fazer cursinho ajuda, enfim. Mas tem gente que não tem essa condição financeira, né? Esse aluno pode ir aonde para ele poder aprender, estudar e entender? Agora, a gente está vendo muita iniciativa, né? O Unialfa, né, tem várias iniciativas. O governo, né, Ronaldo Caiado, também com suas iniciativas. O Desenrola Enem é uma delas. E nós temos muitos vídeos bons no YouTube, muitos, né, podcasts interessantes. O aluno ele tem que entender em que ele se identifica. Eu me identifico mais ouvindo. Não, mas eu preciso assistir a aula, eu preciso escrever, copiar, eu preciso responder. O aluno tem que ver como eu vou me identificar como estudante, como eu vou aprender com mais facilidade. Muito bom. Vamos voltar a falar um pouco sobre educação midiática aqui, que está em todo lugar. O senhor acha que assistir série, ver filme, ajuda a estudar, a entender? Sim. Faz parte do processo de aprendizagem? Sim, até mesmo porque é melhor até seu repertório na hora da redação, você pode citar, né? E não deixe de aprender. A questão é que tudo na vida, e daí vem a história que você falou da questão da educação midiática, você tem que olhar com olhar crítico, você não pode simplesmente ver. Né? Você precisa ver até o filme que você vai ler, ou você vai, assistir, ou a novela, ou a série, não sei. Você tem que ter um olhar além só daquele casalzinho bonitinho, né, com corpinho escultural, todo moldado na peixeira, né, no silicone, e esquece da vida, que a vida não é isso. Então, ele tem que ter um olhar além disso, tem que ter um olhar muito além disso. O aluno tem que aprender, nós temos que aprender essa visão crítica, essa visão de entender que, além do que está ali, quem escreveu, quem pensou o filme, ele quer trazer uma mensagem maior. Como é que o aluno consegue diferenciar, professor? O que é opinião, o que é científico, o que é dado? Você acha que o professor tem responsabilidade nisso? Não, aí é sério, né? A responsabilidade, a palavra é muito séria. Ele é o mediador, ele ajuda, né? Mas o aluno, ainda mais na atual conjuntura, com tantas mídias no dia a dia, ele pode se educar. Ele pode se educar, ele pode entender que ele precisa de informação. Uhum. E aquela história, em todas as escolas, independente de ser periferia, ser pública, ser particular, tem alunos que têm sonhos. E esses alunos que têm sonho, ele te ouve como professor, você aponta o caminho e ele segue. Outros, por mais que se gaste, que se fale, que tente, você arrasta, você leva até ali na portinha e ele vai ficar lá, porque ele não vai além porque ele a vida inteira foi arrastado. Não tem perspectiva, não tem sonhos. Então, assim, mas em todas as escolas, em todas as instituições, vai ter aluno que busca, que sonha, que quer. Às vezes ele vive uma realidade dentro da escola, mas em casa é outra também. Sim, com certeza. Essa questão familiar é muito séria mesmo. Questões, o pai e a mãe dá tudo, mas não dá o afetivo, né? Que o aluno tanto necessita. Não sei se pode estar contando um relato aqui, mas hoje só um aluno chegou bravo lá, porque disse que o professor de matemática jogou a folha de papel nele.
Aí a coordenadora me chamou, a tutora me chamou para ver isso. E eu falei, não, espera aí, vamos olhar primeiro nas câmeras, vamos chamar o professor, não. Aí fui eu ver nas câmeras, o professor pegou o papel e entregou lentamente a mão do menino para o menino fazer a atividade. Aí chamei ele para conversar e, professor, desculpa, meu irmão foi embora para Portugal, eu estou com muita saudade dele, estou muito triste, aí eu não sei o que aconteceu, e de repente vai e me dá um abraço. Pra você ver, são coisas que a gente vê, é carência, coisa de dentro de casa, que pai e mãe pode fazer, que às vezes não consegue fazer pela criação também que tiveram, né? Ah, sim. E a escola, na escola tem de tudo. E olha que interessante, só queria um abraço. Uhum. E aí, como ele chamou a atenção do professor, o professor me agrediu, jogou a folha na minha cara. Até que ponto o professor pode se envolver na vida do aluno? Você acha que é correto bater na porta dele e entender o que está acontecendo lá dentro? Eu acho bem complicado. A direção faz isso, a coordenação faz isso, mas você viu o relato que eu te falei, é uma coisa muito simples e graças a Deus em câmera e o professor conseguiu comprovar. Mas hoje em dia, até mesmo por serem adolescente, por confundir, até a questão de uma atenção que se dá a ele, a uma atenção afetiva, isso é muito complicado. Eu acho que o professor tem que passar todos os relatos, trazer para a direção, para a coordenação e se envolver o menos possível nessas questões. É quando a própria coordenação tem que resolver, né? Não é o papel do professor. Sim, né? não é o papel do professor, porque isso é muito complicado. O aluno, ele confunde muito. Você está vendo a história que eu acabei de te relatar? O menino só queria um abraço. Sim. E ele foi muito espontâneo. Eu fiquei todo sem jeito. Ou seja, e se eu tivesse chamado a atenção do professor, você jogou, não tivesse acreditado, nem... eu falei, não, vamos ver pelas câmeras, coordenadora, como aconteceu. E a gente viu que toda a história é outra. Sim. Vai ser muito perigoso isso. Vamos pensar nesse lado emocional, dentro do dia da execução da prova, que às vezes o aluno estuda e chega lá e não consegue fazer. Dá aquele branco. Isso também é importante, né? Ter um controle emocional, professor? Com certeza. Nós voltamos pós-pandemia e esse ano parece que a gente sente que, apesar do desinteresse ser grande, estarem mais controlados. As escolas davam medo, um monte de menino com síndrome de pânico e menino com termos que a gente não está acostumado e tem que pesquisar, que eles passaram o tempo todo no TikTok, vendo só essas questões. Então, assim, e as questões de motivo muito séria. Mas, assim, as escolas têm parcerias também. O próprio CRE, Coordenação Regional, ela tem uma equipe multi que vai nas escolas e que toda vez que vai tem um monte de menino para atender, que conversa, que tenta fazer o melhor. A gente tem um monte de contato, inclusive aqui da Alfa, de encaminhar para atendimento psicológico. Sim. E a ideia é, quando chegar bem próximo do Enem, dar aquela desacelerada, trabalhar com eles essa questão mesmo de fortalecer o emotivo deles e torcer para que tudo dê certo. O senhor trouxe um assunto que é muito bom, que é bom assim, né? Delicado, que é essa relação da pandemia, dessas linguagens da internet. E aí, hoje em dia, se usa uma linguagem que, às vezes, pelo menos eu não conheço. Eu vou ler um texto lá dos adolescentes, não sei do que eles estão falando, né? E é até perigoso também, que é um tipo de sinal que eles... Tem como lidar com isso ou faz parte das gerações? Professor, inclusive, isso pode cair dentro das provas do Enem, porque essas abreviações, esses emojis, essas coisas, tudo. Por que pode cair? Tem que ver a capacidade que o aluno tem de ler, entender, analisar, atual, né? O aluno ele não pode escrever, mas se ele pegar um texto, ele tem que reconhecer. Sim. Porque ele vive esse momento. E outras palavras que a gente não estava acostumado, que veio após a pandemia, pelo menos para mim foi, que eu não tinha conhecimento, que é essa linguagem neutra que se diz, isso mexe com a área linguística, com a cultura, com a política. Por quê? A partir do momento que ele vai para as mídias, o que aconteceu? Surgem os debates. Com certeza, em várias universidades, tem professor de linguística combatendo eu não lembro nenhuma palavra nesse momento para usar, esse pronome neutro. Sim. Então, assim, estão debatendo, debatendo, o que leva. E esses debates geram a mudança. É lógico que daqui a alguns anos, não agora, não amanhã, lógico que muitas palavras se mudam devido a essa mudança. Então, assim, quando eles vão para a mídia, e eles fazem aquela propaganda e tem aquele tanto de crítica, isso gera uma discussão política. Quando gera discussão política, vai para as faculdades, vira toda uma questão social, política, e provavelmente, não digo que incorpore na língua, mas pode ser uma questão que possa entrar sim futuramente, por que não?
Muito bom. É porque a língua muda, né? A língua é viva, não é estática. Tá Você acha que tem que ser combatido esse comportamento do adolescente de escrever menos, de usar muito emoji? Ou faz parte dessa onda que está acontecendo? Tá, eu tenho... eu penso duas coisas. Faz parte da onda, mas eu acho que tem que combater sim na escrita. Por quê? Os alunos eles já têm dificuldade na escrita. Cada vez mais quer encurtar, quer escrever o mínimo possível. Eu vou dar um exemplo. O governo tem o programa Letros, né? Para inteligência artificial para corrigir texto. Então, os alunos têm todo bimestre produzir um texto para colocar. E para ajudar ele no Enem, porque ela vai dizendo, você errou aqui, ela vai ajudando assim da melhor maneira possível. E se tiver dificuldade, agora não, tá tranquilo. Mas a princípio dos alunos aderirem, a preguiça de escrever, fica dias a professora falando e aquele texto é maçante, um texto. Aí depois, com o tempo de tanto brigar, falar, daqui a um pouco o aluno está escrevendo. E é um problema sério. Sim, é uma questão que está acontecendo agora entre adolescentes, nas redes sociais, nos memes, mas dentro da escola ainda temos que cobrar ainda o mais formal possível para evitar o emburrecimento, daqui a um tempo não consigo escrever nada. É verdade. A própria redação do Enem que você faz à mão, né? Ela tem como critério avaliativo a letra, se você abrevia, como é que eles fazem essa avaliação? A questão da letra é complicado, porque a letra tem aquela questão pessoal, né? Mas a letra não tem que ser bonita, mas tem que ser inteligível, ele tem que entender. Imagina eu com 1000 redação. Você acha que para ler, e tem 2 dias para entregar, você acha que eu vou ficar 3 horas na sua redação tentando entender o que você escreveu? Se você escreve feio? Então, assim, você tem que entender que a letra tem que ser, né, quem consiga ler. Agora, essas questões de abreviação, elas também não são permitidas ainda não, dentro do Enem ainda não. Tá? A não ser que tenha toda uma ideia ali, que faça todo, entendeu? Que faça todo um significado ali, senão não há por que usar. Porque geralmente são textos formais. Sim. E os erros de português também são critério de avaliação, são, né? Critério de avaliação. Né, de pontuação. Vai cortando cada vez. Sim. A gente falou da prova aqui do Enem, né? E aí eu fico me perguntando, você acha que para poder fazer a redação, o senhor começa por ela, vai para depois? O senhor tem dicas de como fazer essa prova? A gente tem que sempre procurar onde a gente tem mais facilidade. Então, tudo que eu tenho facilidade, eu pego e faço, porque eu sei que eu vou acertar. Porque se não der tempo de fazer, o que eu não sei, né, seria mais fácil eu errar. Então, eu sempre começo pela minha facilidade. Eu começaria pela redação porque eu gosto de redação. Mas você não quer dizer que você tem a obrigação de começar por ela. Aí você, então, deixa as mais difíceis para depois. Isso, dá uma olhada. Não, aqui eu tenho certeza, eu faço isso aqui. E, por final, aquela que eu não consigo mesmo. Porque se o tempo não for suficiente, é onde eu ia errar, provavelmente, já não dá tanto problema. Muito bom. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, afinal esse programa serve para isso, para desenrolar as coisas no Enem, e dizer para eles o que o senhor entende sobre esses assuntos de informação, linguagem, pensamento crítico, como é que pensar, refletir sobre isso pode ajudá-los na prova do Enem. Então, primeiro quero agradecer, sim, a presença, a oportunidade de dizer para vocês que eu fico na torcida, assim como a Unialfa, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, torcida porque nós estamos nas escolas públicas, saiam muito bem, tenham grande sucesso, né? Que possam ganhar bolsas excelentes, entrar em excelentes faculdades, inclusive aqui, que é uma faculdade muito boa, e dizer para o aluno que a leitura crítica, não só dos textos, mas da vida, mais da novela, mais do filme que você vê, mais da série que você vê, do podcast que você assistiu, ela é importante, tá? De quem está falando, nossa, mas esse cara não falou coisa com coisa, ele é meio doido, ele falou rápido demais, ele já estava nervoso que enrolaram 3 horas para fazer uma televisão aqui. Então, assim, vocês têm que ter uma visão crítica além do que vocês estarem vendo. Ter opinião faz parte. Muito bom. Professor Gilson da Silva Gomes batendo um papo com a gente aqui. Pedi para você olhar para aquela câmera para a gente poder despedir aqui. E você que está aí nos acompanhando, aproveita para acessar nosso canal e também desenrolar no Enem. Obrigado.